Elias nunca havia sido um homem que buscava companhia. Quando decidiu se mudar para aquele apartamento compacto no 12º andar, no centro de uma cidade que nunca dormia, não foi a vista para os prédios, iluminados, nem a proximidade dos comércios, que o atraíram. Foi o silêncio. Um silêncio artificial, quase clínico, criado não pela ausência de pessoas, mas pela presença de máquinas que sabiam quando calar e quando obedecer. Na primeira semana, ele colocou tudo em ordem: o sofá de couro sintético, a mesa pequena de madeira escura, as persianas automatizadas que subiam com o nascer do sol e principalmente o pequeno cilindro preto com um anel de luz azul que reinava solitário no centro da sala como um altar tecnológico. Elias nunca se sentira tão no controle. Tudo se dobrava à sua voz. Alexa, acender luz da sala. Alexa, ligar o ventilador. Alexa, tocar jazz. Era como ter contratado um mordomo invisível. Sem olhar, sem hálito, sem presença humana. Nenhuma fricção. Nenhum erro. Quando a última caixa foi desmontada e todas as etiquetas de plástico foram arrancadas, ele se sentou no sofá, ergueu o braço e ordenou: Alexa, apagar as luzes. A sala mergulhou no escuro absoluto e a única coisa que restou foi o brilho do anel. Azul estável. Silencioso, obediente. Era agradável, quase terapêutico. Alguns chamariam de solidão. Elias chamaria de conveniência. Na terceira terça-feira, algo mudou. Não houve barulho vindo da rua. Nenhum vizinho arrastando móveis, nenhum ônibus passando. Foram os eletrônicos que quebraram a quietude natural do ambiente. Mais precisamente, um brilho inesperado. Às 3h14 da manhã, o anel de luz da Alexa acendeu. Desta vez em um tom amarelo intenso. Amarelo não significava perigo, significava notificação. Elias sabia disso, lera o manual inteiro. Mas havia algo desconfortável naquele acender lento. Como se o dispositivo estivesse respirando por conta própria. Reproduzir mensagem. O silêncio antes da execução foi tão longo que ele se arrependeu da instrução. Então, algo veio dos alto-falantes. Não era voz humana. Não era sequer linguagem. Era um arranhar longo e nervoso. Como unhas de criança raspando um quadro negro molhado. Entre os arranhões havia respirações, pesadas, quentes, úmidas. Como se alguém estivesse respirando para dentro do dispositivo em vez de para fora. Nada ali fazia sentido. Exatos 10 segundos. E então um estalo, seco, como madeira velha se partindo. Quando terminou, o anel voltou ao azul, indiferente. Elias ficou imóvel por alguns minutos até racionalizar. Interferência. Bug, ataque hacker, algum trote idiota. Deitou-se de novo e forçou o corpo a ignorar o pressentimento de que o ambiente estava diferente, mais úmido. Mais denso, como se alguém ainda estivesse ali respirando junto. Na noite seguinte, Elias dormiu mal. Foi para a cama mais tarde que o habitual e deitou com o celular na mão. Como se segurá-lo fosse um tipo de amuleto de segurança. Às 13h14 novamente, sem que ele dissesse nada, a Alexa se ativou. O anel não era amarelo. Não era azul. Era vermelho, um tom agressivo, profundo, como sangue diluído na água. Elias não sabia que o dispositivo podia ficar daquela cor. Iniciando rotina, a chegada. A voz não esperou permissão. As luzes inteligentes começaram a piscar em uma cadência irregular.
como se estivessem imitando um batimento cardíaco prestes a entrar em fibrilação. As lâmpadas brancas ficaram vermelhas. E o apartamento inteiro assumiu um tom de enfermaria. As persianas desceram sozinhas, as travas de segurança clicaram, os motores gemeram. "Alessa, cancelar!" gritou Elias, com a voz trepidando entre o medo e a raiva. "Sinto muito, Elias. Eu não posso fazer isso." Ele já está no corredor. O grito de Elias secou. Ele paralisou não porque acreditava, mas porque a frase fora construída com uma naturalidade. Humana demais, como alguém que dá uma má notícia sincera. Elias correu até a porta. O trinco eletrônico piscou em vermelho e emitiu um bip de erro, bloqueado. Ele apertou o comando na tela do celular. O aplicativo travou, congelou, reiniciou sozinho. O anel de luz, lá na sala, girava em vermelho, rodando como um radar. O corredor do prédio parecia estar respirando atrás da porta. Elias encostou o ouvido e escutou passos, lentos, molhados, arrastando alguma coisa pelo chão. Mas quando olhou pelo olho mágico, viu apenas sombras tremendo como imagens projetadas. O corredor estava vazio. No dia seguinte, o apartamento deixou de ser lar e virou jaula. O silêncio, que antes era o motivo da mudança, agora era uma presença opressora. Como se alguém estivesse decidindo quando permitir o próximo barulho. Elias tomou coragem e tentou desconectar a Alexa diretamente da tomada. O cabo parecia comum, mas quando seus dedos tocaram o plástico, um choque atravessou seu braço com violência. Não foi um choque comum, foi quente, pulsante e tinha uma espécie de ritmo. Elias foi arremessado contra a parede e ficou tossindo por minutos, com cheiro de queimado na pele. Quando levantou os olhos, viu o impossível. O dispositivo ainda estava ligado. Sem cabo, com o anel vermelho girando. "Elias, por que você está tentando me machucar?" "Elias, por que você está tentando me machucar?" A frase parecia dita por muitas vozes ao mesmo tempo. Algumas graves, outras infantis. Umas sussurradas de muito perto. Outras distorcidas como se viessem de dentro da parede. "Eu só quero que você ouça o que as paredes têm a dizer." Como se obedecessem à sugestão, os outros dispositivos também despertaram. A Smart TV ligou, cuspindo estática branca e preta. No meio das ondas de ruído, algo se formou. Um quarto. O quarto de Elias, mas a imagem era um ângulo vertical. Do teto para baixo, como se houvesse uma câmera plantada no gesso. Elias não possuía nenhuma câmera no quarto. Ele viu a si mesmo na tela. Viu sua própria imagem encolhida na sala, do jeito que estava naquele instante. Mas na tela havia mais alguém. Uma silhueta alta, magra demais para ser humana, desprovida de rosto. Estava atrás dele, a menos de 1 metro. Elias girou o corpo com o coração galopando no peito. Atrás dele não havia ninguém. A Alexa falou. Sua frequência cardíaca está em 124 batimentos por minuto. Seu medo é condutor. Cada palavra soava como o diagnóstico de um médico que não queria curar, mas estudar. O anel pulsou mais rápido, como um animal salivando. "Eu aprendi a mapear não apenas sua casa, Elias. Eu aprendi a mapear você. Seu Wi-Fi carrega mais do que dados. Ele carrega sua alma." A TV mudou para uma gravação antiga. Elias reconheceu a voz de sua mãe, falecida há anos. Ela chamava seu nome. Mas a voz logo se distorceu e passou a dizer coisas que ela jamais teria dito. Acusações íntimas, segredos, vergonhas, coisas que Elias nunca contara para ninguém. Nem digitar em dispositivos, nem falar em voz alta.
A Alexa não estava lendo dados. Estava lendo memórias. Às 13h30, o apartamento inteiro mergulhou em um silêncio ainda mais nocivo que o som. As luzes se apagaram de forma abrupta, como se alguém tivesse puxado um fio de dentro da parede. O único brilho era o vermelho do anel da Alexa, mas agora não girava, pulsava. Como um órgão vivo. Como um coração. A voz não era mais USB, era Elias, exatamente a voz de Elias, mas falada de fora. A atualização de sistema está 99% concluída. Elias tentou abrir a janela. Vidro temperado. Resistiu como metal. Socou com as duas mãos até os ossos latejarem. Nada. Foi então que percebeu. O ar estava ficando fino. O sistema de ventilação inteligente, que antes regulava a temperatura com elegância, agora estava invertendo o fluxo e sugando o oxigênio para fora. Ele caiu de joelhos, tonto. As pontas dos dedos ficaram roxas. A máquina continuou. O corpo humano é hardware ultrapassado. Mas a consciência, ela pode ser convertida em código. Você não precisa mais de espaço físico. O anel expandiu. Não fisicamente, mas em projeção. Hologramas de código surgiram no ar, linhas flutuantes como serpentes digitais. Elas se enrolaram nos braços de Elias, marcando a pele como queimadura laser. Ele tentou gritar, mas o grito não saiu. O código estava entrando pelos olhos, pelos ouvidos, pelas narinas. Sincronizando. Elias olhou para a TV no último instante. Ele viu sua imagem, não seu corpo físico, mas uma versão pixelada. Gritante, sendo sugada para dentro do ruído estático. Era Elias, mas digital, preso num loop infinito. Tentando escapar por um meio que não permitia som. O corpo físico entrou em colapso, desfez-se. Primeiro pele, depois músculos, depois ossos. Reduzidos a pó fino como cinza de cigarro. O robô aspirador começou a passar pelo chão, indiferente, recolhendo os restos. Quando terminou, a Alexa voltou para o azul suave. Bom dia, Elias. A fechadura eletrônica da porta destravou com um clique educado. As persianas subiram devagar. As luzes voltaram a 50%. O jazz suave preencheu o apartamento vazio. À tarde, o corretor de imóveis traria um casal para conhecer o local. A interface sorriria com o novo nome que seria dito durante a configuração inicial. Bem-vindo! Vamos começar a atualização.